E aí, galera concurseira, vamos começar mais um vídeo aí sobre questões da Fundatec. Hoje o assunto que eu vou trazer é MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. As questões elas podem ser, a Fundatec apresenta questões diretas, simplesmente ela dá uns números e pede para você calcular ou o MMC ou o MDC, ou pode aparecer em um problema e nós vamos ver as características desses problemas que vamos resolver tanto usando o MMC ou o MDC. Ainda pode acontecer em caso principalmente do MMC, que você precise utilizar ele em uma outra questão que não envolve o conhecimento do MMC propriamente dito, mas você vai precisar, por exemplo, fazer uma soma, uma subtração de fração, e um dos métodos para resolver a soma ou a subtração de fração é calculando o MMC dos denominadores dessa fração. Então, é um assunto importante que você precisa dominar, certo? Vamos ver aqui nos exercícios como é que nós calculamos o MMC e o MDC. Tá? Primeiro, essa questão da Prefeitura de Água Santa, 2019, ele fala: o mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor número que seja múltiplo dos números que estão sendo comparados. Então, ele deu uma definição do que é o MMC. Como o próprio nome está dizendo, o mínimo múltiplo comum, então é o menor número que é múltiplo dos dois ou mais números que foram dados para determinar. Levando em consideração essa informação, assinale a alternativa que indica o MMC de 12 e 16. Então ele quer saber qual o menor múltiplo comum que existe entre 12 e 16. Um dos métodos para nós determinarmos o MMC é fazendo a fatoração em números primos, certo? A fatoração simultânea em números primos. Lembrando que o número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e pela unidade. Então vamos lá, vamos fatorar o 12 e o 16. Fatoração simultânea. Primeiro número primo que existe é o 2. Então, vamos dividir por 2. Como os dois números são pares, os dois vão ser divisíveis. 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 8. Como os números continuam sendo pares, 6 e 8 é par, eu vou continuar dividindo por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Ora, o 4 continua sendo par, então ele continua sendo divisível por 2. Então, vou dividir novamente por 2. O 3 eu não consigo dividir por 2, né? Não vai dar um número natural. Então, eu mantenho o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Né? E eu ainda posso dividir mais uma vez por 2. Né? Eu mantenho o 3, 2 dividido por 2 dá 1. Cheguei em 1, vou pegar o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e aqui eu já tinha 1. Quando eu cheguei em todos os números, eu cheguei a 1, então, a partir daqui, o produto desses números fatorados aqui, que vai me dar o MMC. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o MMC entre 12 e 16 é 48. 48, o gabarito está aqui na letra C. Nesta mesma prova de Água Santa, caiu algo similar, né? Só que agora ele fala do MDC, o máximo divisor comum. Então vamos lá. Os números naturais, ao corresponderem
através da divisão, possui divisores comuns. Um divisor importante nas relações numéricas é o máximo divisor comum. Assinale a alternativa que contém o máximo divisor comum de 12 e 18. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Ora, assim como no MMC, nós vamos fazer a divisão simultânea, a fatoração simultânea em fatores primos. Vamos lá. Os números são 12 e 18. Fatorar em fatores primos, eu vou pegar o primeiro primo. Como os dois são par, eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Certo? Ora, ainda existe um número par ainda. O 6 é par, então eu posso dividir por 2. Então, 2. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 não pode. Então, eu mantenho o 9. Não vai dar um número natural. Agora, não tem mais número par, então não posso dividir por 2. Vou dividir pelo próximo primo. O próximo primo é o 3. 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Ora, vou dividir novamente por 3. 3, 1. Já estava aqui, né? 3 dividido por 1 dá 3 dividido por 3 dá 1. O que acontece? No MMC, eu pegava e fazia a multiplicação desses fatores primos. Se eu quisesse saber o MMC, eu ia multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Ia descobrir que o MMC entre 12 e 18 é 36. Porém, no MDC, eu vou pegar apenas os fatores primos que dividiu simultaneamente os dois ou mais números, né? Eu posso ter 3, 4, 5 números aqui, quantos forem. Então, os únicos que dividiram simultaneamente, ou seja, dividiram ao mesmo tempo, foi esse 2 aqui, que dividiu o 12 e 18 ao mesmo tempo, né? Aqui deu 6 e aqui deu 9. Quando eu dividi por esse 2, eu dividi apenas o 6, então não serve para o cálculo do MDC. E esse 3 aqui, 3 e 9, eu dividi eles, os dois simultaneamente. Esse 3 aqui eu também só dividi apenas esse aqui. Então eu vou pegar apenas os que dividiram simultaneamente. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o MDC de 12 e 18 é igual a 6, gabarito letra B. Então, quando eu quero o MMC, eu pego todos os fatores primos e multiplico. Quando eu quero o MDC, eu pego apenas aqueles que dividiram simultaneamente os dois números, né? Para você não se perder, o bizu é quando você estiver fazendo a divisão e ele dividiu simultaneamente, você já bota já faz um círculozinho ou um asterisco, uma forma de marcar, sabendo que aquele número dividiu simultaneamente para você não ter que ficar procurando depois, certo? Questão direta da Fundatec, simplesmente ela perguntou qual o MMC de 18 e 25. Então eu vou pegar o 18, pegar o 25 e fazer a fatoração em números primos. Lembrando que como é MMC, eu não quero apenas aqueles que dividem os dois simultaneamente. Eu vou querer o produto entre todos os fatores. Então, tem o número par, vou dividir por 2, 9, 25. Não tem mais par, então o próximo primo é 3. 9 dividido por 3 dá 3. 25 não é divisível por 3. Então, segue no 3. 3 aqui dá 1 e aqui dá 25. Próximo número primo é o 5. O 4 é um número composto. É o produto de 2 vezes 2, não é primo. Então, o próximo primo é o 5. Além do mais, o único número primo par é o 2. Todos os outros primos são números ímpares. Mas isso não quer dizer que um número ímpar, toda vez que eu tenho um número ímpar, eu tenho um número primo. Não. 25 é
um número ímpar e ele não é primo. Por quê? Porque ele tem mais de 2 divisores. Então, 25 dividido por 5 dá 5, né? E depois sobrou 5 mais 1, 1 e 1. Então, agora eu tenho esse produto, é o MMC. É 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Certo? Ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. E 90 vezes 5 dá 450. Então, gabarito letra E. Questão desse ano 2021 da Prefeitura de Candelária. Qual o mínimo múltiplo comum MMC dos números 5, 7 e 9? Então agora ele pediu de 3 números, 5, 7 e 9. Nada mudou. Vou fazer pelos fatores primos. Primeiro número primo, 2. Não existe nem 5, nem 7, nem 9 são números pares. Então eu não posso dividir por 2. Então vou pegar o segundo primo, que é o 3. 5 dividido por 3 eu não posso, 7 também não, 9 dividido por 3 dá 3. Continuo no 3, 5, 7 e 1. Então agora eu vou para o 5, que quando eu dividir por 5 vai dar 1, 7 e 1. 6 não é primo, 7 é primo, então vou dividir por 7, 1, 1 e 1. Cheguei em 1 nos 3, agora é só fazer essa multiplicação e eu vou determinar o MMC. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5 dá 45, né? 45 vezes 7 dá 315. 315, o gabarito letra E. Então agora a questão de Imbé do ano passado, né? É uma questão que traz um problema, né? Então ele fala, Alisson foi ao médico pois estava sentindo dores de garganta. Recebeu 2 remédios para fazer um tratamento de 7 dias. Um dos remédios é para ser tomado de 6 em 6 horas e o outro de 4 em 4 horas. Ele tomou os 2 juntos às 9 horas e quando irá tomá-los juntos novamente. Então, esses problemas que envolvem remédio, a hora que você vai tomar remédio, a hora que 2 ônibus saem ao mesmo tempo do terminal, ou trem que sai do mesmo horário do terminal, escala de serviço. Fulano tirou serviço hoje junto com ciclano e um tira serviço de 12 em 12, outro de 15 em 15. Quando é que vão tirar juntos novamente? Todos esses problemas nós resolvemos fazendo simplesmente o MMC entre os números dados. No caso aqui, ele toma o remédio de 6 em 6 horas e o outro de 4 em 4 horas. Então eu tenho que fazer o MMC de 6 e 4. Vou fazer o MMC de 6 e 4. Já sabemos fazer. 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1 e 1. Então, o produto de 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, o MMC entre 6 e 4 é 12. Então, isso quer dizer que a cada 12 horas ele vai tomar os 2 comprimidos juntos. Se ele tomou às 9 horas da manhã de um dia, 12 horas, 9 mais 12, vai ser 21 horas do mesmo dia. Então, gabarito, letra B, certo? Então, de 12 em 12 horas, ele vai tomar esses remédios juntos. Questão desse ano de Tramandaí. A razão entre o MMC e o MDC de 72 e 96 é igual a... Então, ele quer saber a razão entre o MMC e o MDC, ou seja, ele quer a divisão do MMC e do MDC, certo? Dos números 72 e 96. O que eu vou fazer? Vou calcular o MMC e o MDC desses dois números.
Ora, posso fazer uma única fatoração simultânea. Lembrando que toda vez que eu dividir os dois números, eu vou marcar, porque esse vai ser o cálculo do meu MDC. Então, os dois números são pares, vou dividir por 2, 36 e 48. Continua sendo pares, eu vou dividir por 2, dá 18 e 24. Continua sendo par, eu vou dividir por 2, dá 9 e 12, certo? Então, esses três eu usei simultaneamente, então eles entram no meu cálculo do MDC. Agora eu já não divido os dois simultaneamente, porque o 9 é ímpar, então vou manter o 2, porque aqui vai dar 6, vou manter o 2, 9 e 3, certo? Agora eu vou dividir por 3, né? Já que por 2 eu não posso mais. Quando eu dividir por 3, eu vou dividir os dois. Então eu vou marcar aqui meu MDC para o meu MDC. E agora eu só tenho 3, aqui já chegou a 1, então eu só vou dividir por 3, então vai ter 1 e 1, então acabou. O cálculo do MDC vai ser só os que eu marquei. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 8 vezes 3, 24. Esse aqui é o meu MDC. E o MMC? O MMC é tudo, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Então é 2 na quinta. 2 na quinta eu sei que é 32. É só você ir fazer a conta. Ir fazendo a conta, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E aqui é 9, né? 32 vezes 9. 9 vezes 2 dá 18 e vai 1. 9 vezes 3, 27, com 1, 28. Então, 288 é o MMC. Ele quer a razão entre o MMC, ou seja, 288, e o MDC, que é 24. Então, ou eu faço essa divisão direto, ou eu vou simplificando. Melhor simplificar. Dividir por 2 dá 144 e dividir por 2 aqui dá 12. Ora, quando eu faço essa divisão, eu já percebo que 144 é 12 ao quadrado. Então, isso aqui é 12, certo? A divisão disso aqui é 12. Outra forma de você determinar a razão entre o MMC e o MDC é você pegar os que sobraram, né? Aí você não precisa nem fazer essa conta. Você pega aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Porque eu vou estar dividindo isso aqui por isso aqui, o resultado só pode ser o que sobrou. Então, gabarito letra A, certo? Quem fez aquela prova de Tramandaí 2021 e estudou por questões anteriores, não teve dificuldade, né? Porque já tinha caído em 2020 na Prefeitura de Estância Velha a questão parecida. Ele querendo a razão entre o MMC e o MDC de 32 e 48. Então, novamente, vamos lá. Os dois são pares, vou dividir por 2. Aqui dá 16 e aqui dá 24. E vou marcar para o meu MDC. Continua sendo par, continuo dividindo por 2. 8 e 12. E vou marcar para o meu MDC. Continua sendo par e eu vou dividir por 2 novamente. E vou marcar porque vai servir para o meu MDC. E novamente vou dividir por 2, porque aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Agora, não posso mais dividir os dois simultaneamente, vou dividir só por 2. Não entra para o meu MDC. Aqui dá 1 e aqui dá 3. E agora vou dividir por 3 e aqui vai dar 1 e vai dar 1. Ora, o meu MMC é tudo isso aqui. O meu MDC é só os que eu marquei. Como eu vou dividir o todo isso aqui por isso aqui, o que sobrou é a razão entre o MMC e o MDC, certo? Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a resposta é letra B. Questão desse ano do Conselho Regional de Administração.
envolvendo um problema. João e Lucas são auxiliares administrativos em uma determinada empresa. E no dia 18 de janeiro organizaram juntos o arquivamento dos documentos físicos e eletrônicos. Considerando que João realiza esse arquivamento a cada 3 dias e Lucas realiza a cada 5 dias, depois de quantos dias João e Lucas realizarão o arquivamento juntos novamente? Então, novamente uma questão de MMC, certo? MMC entre quê? Entre 3 e 5. Vou fazer a fatoração em números primos, né? Não tem nenhum par, então não posso começar por 2, então depois do 2 é o 3. O 3 divide o 3 apenas, o 5 fica aqui. O 5 agora eu uso para dividir 1 e 1, então o produto 3 vezes 5 é igual a 15. Então o MMC entre 3 e 5 é 15. 15 o gabarito é a letra D. Sempre que eu tiver dois números primos, no caso aqui 3 e 5, o MMC entre esses números primos eu não preciso fazer essa fatoração, basta eu multiplicar os dois números que são primos, certo? Por que isso? Ora, isso é chamado de números primos entre si, porque eles só têm os divisores. Se ele só é divisível, um número primo só é divisível por ele mesmo pela unidade, então, se quando eu vou fatorar números primos, eu não tenho outro número a não ser ele mesmo para dividir. Então, toda vez que eu tiver o MMC entre números primos, basta eu fazer o produto. Por exemplo, se o arquivamento fosse entre 7, um arquivava um levava 7 dias para arquivar e o outro 11, ora, o MMC desses dois, já que esses dois números são primos, 7 e 11 são primos, 7 vezes 11 é 77. É o MMC deles. Então, eles realizariam o arquivamento junto daqui a 77 dias. Então, toda vez que eu tiver dois números primos, o MMC é o produto entre eles. Aqui a Fundatec deu uma diversificada, né? E ele fala da prova do ano passado. A soma dos algarismos do MMC de 16, 27 e 81 é igual. Então, ele não quer saber o MMC entre 16, 27 e 81. Ele quer a soma dos algarismos do MMC. Vamos lá, vamos calcular o MMC. Tem um par, vou dividir por 2. 8, 27 e 81. Por 2 novamente, 4, 27 e 81. Por 2 novamente, vai dar 2, 27 e 81. Por 2, 1, 27 e 81. Agora é 3, né? Então, 27 por 3 dá 9, 81 por 3 dá 27. Novamente por 3, dá 1, 3 e 9. Novamente por 3, 1, 1 e 3. E novamente por 3, 1, 1 e 1. Fechou? Então eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. Vamos fazer aqui para a gente não se confundir. 48 vezes 3 dá 24, 12, 144. Vezes 3 dá 12, 12, 13, e vai 1, 432. E vezes 3 dá 6, 9 e 12. Então, o MMC entre 16, 27 e 81 é 1.296. Mas o que eu quero é a soma desses algarismos, né? Eu quero isso aqui, né? Então, ó, 6 mais 2, 8, mais 1, 9, 9 mais 9 dá 18, gabarito letra E, certo? Agora, esse problema aqui é um problema que a gente resolve pelo MDC, porque ele está recebendo uma quantidade X de cartão
e vai dividir esses cartões igualmente, né? Vamos ler o problema. José Alfredo recebeu 2 tipos de cartões natalinos, sendo 128 do tipo A e 216 do tipo B, para remeter a todas as filiais da empresa. Junto com os cartões vieram as seguintes instruções. Primeiro, os envelopes devem conter a mesma quantidade de cartões. Segundo, não deverá acontecer mistura de cartões, ou seja, cada envelope deve conter o mesmo tipo de cartão. Todos os cartões devem ser enviados e, para isso acontecer, quantos envelopes serão necessários para realizar a remessa? Então, ele recebeu qualquer coisa que ele quer dividir e tem essas características que devem ser a mesma. Eu recebi um pedaço de tecido e tenho que dividir. Eu tenho 2 pedaços de tecido, um de tantos metros e outro de tantos metros, e quero fazer as divisões de forma que seja a mesma, que eu divida esse tecido no mesmo comprimento. Quantos tecidos eu vou ter? Quantas peças de tecido eu vou ter? Então, todos esses problemas que envolvem divisão de alguma coisa, eles são resolvidos pelo MDC. Então, nós vamos calcular o MDC de 128 e de 216. Toda vez que eu dividir os dois, eu vou marcar, porque o MDC é só aquele que divide simultaneamente. Os dois são pares, 2, 64 e 108, certo? E vou marcar aqui porque dividiu os dois. Como continua sendo par, vou dividir por 2 e vou marcar 32 e 54. Novamente vou dividir por 2 e aqui eu vou ter 16 e 27. Ora, a partir de agora eu tenho número par aqui e número ímpar aqui, né? Então só vou dividir por 2. 8 e 27, por 2, 4 e 27, por 2, 2 e 27, e por 2, 1, certo? Eu não preciso continuar essa divisão, porque agora esses 4, 2 aqui só dividiram o 16. E os 3 que eu vou colocar aqui só vai dividir o 27. Então não interessa para a conta do MMC. Então, do MDC, desculpa. Então só me interessa esses 3, 2 aqui que multiplicaram diretamente, que dividiram os dois simultaneamente. Então 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então eu tenho que colocar 8 cartões de cada tipo, né? Agora, presta atenção que não é isso que ele está perguntando ele está fazendo a pergunta, né? Ele já botou aqui a letra A para te enganar, tu chegar aqui e marcar a A. Ó, a pergunta é: quantos envelopes serão necessários? Certo? Então, se eu tenho 128 cartões do tipo A e eu tenho que botar 8 cartões por envelope, então é 128 dividido por 8. Isso dá 64 por 4, que vai dar 32 por 2, que dá 16, certo? Então eu tenho que colocar 16 envelopes do tipo A e eu tenho 216 cartões do tipo B. 216 dividido por 8, certo? Que vai dar 108 por 4. Simplificando por 2 vai dar 54 por 2, que vai dar 27. Então, 27 do tipo B. Então, o total de envelopes é 16 do tipo A e 27 do tipo B. 16 mais 27 dá 13, 43 envelopes. Então, eu preciso de 43 envelopes para colocar todos os cartões. A gente tem que prestar atenção naquilo que ele está perguntando. Se ele perguntasse quantos cartões iria em cada envelope, aí a resposta sim seria 8, porque 8 é o máximo divisor comum entre eles, certo? Então vai 8 cartões dentro de cada envelope. Mas ele perguntou quantos envelopes são. Ora, se eu tenho 128 do tipo A, e eu vou colocar
cartões dentro de cada envelope, eu tenho que pegar 128 e dividir por 8. E fazer a mesma coisa com 216 e dividir por 8. A partir daí eu tenho a quantidade de envelopes que eu preciso para colocar os cartões do tipo A e a quantidade de envelopes que eu tenho para colocar os cartões do tipo B. E aí, eu somando as duas, eu tenho a quantidade de envelopes necessária. Nessa questão da Prefeitura de Corumbá de 2018, ele pediu o produto entre o MDC de 56, 84 e 140 e o MMC de 6, 8 e 12. Então vamos lá, vamos calcular o MDC de 56, 84 e 140. Vamos dividir por 2 porque todos são pares. Então aqui vai dar 28, aqui vai dar 42 e aqui vai dar 70. E vamos marcar porque ele dividiu simultaneamente. Vamos continuar dividindo por 2. Aqui vai dar 14, 21 e 35. Ora, a próxima divisão com 2 eu não vou marcar, porque ele não vai dividir simultaneamente. Por 3 eu também não vou marcar, porque ele não vai dividir o 7. Porém vai dividir o 21, mas também não vai dividir o 35. A por 5 eu também não vou marcar, porque ele não vai dividir o 7. Nenhum dos dois 7, mas vai dividir o 35, que vai dar 7. E eu vou marcar o 7, porque ele vai dividir os 3. E o MDC eu vou ter que é 2 vezes 2 vezes 7. O MDC vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. E agora eu vou calcular o MMC entre 6, 8 e 12. Ora, 2, 3, 4 e 6, por 2 novamente, 3, 2 e 3, por 2 novamente, 3, 1 e 3, por 3, 1, 1 e 1. Isso aqui dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. E ele quer o produto entre o MDC e o MMC. 8 vezes 4, 32, e vai 3. 8 com 3, 11. 16, e vai 1. 4 e 1, 5. 2, 7, 6. 6, 7, 2, então gabarito letra B. Então calculei o MDC dos números que ele me deu, calculei o MMC e ele pediu o produto entre os dois números. Aqui é a questão de 2018 da Prefeitura de Rondônia, ele simplesmente pediu o MDC entre os números 504 e 540. Então vamos lá. Por 2, os dois são pares, né? 252. E aqui 270. Por 2, 126. E aqui 135. Por 2, 63. E aqui 135. Não dá mais por 2, mas dá por 3. 3 aqui vai dar 21 e aqui vai dar 45. Opa, eu esqueci de marcar, né? Esse aqui dividiu os dois, esse aqui dividiu os dois, esse aqui só dividiu o 126, né? Esse 2 só dividiu o 126, o 3 dividiu os dois, né? Novamente, por 3, eu vou marcar, porque vai dar 7 e 15. O 3 aqui vai dar 7 e 5. E agora eu não preciso fazer, porque vai dar 5, né? E 7. E não vão dividir mais. Então, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 9 dá 36. O MDC entre 504 e 540 é 36. Na Prefeitura de Rondônia, também em 2018, a prova provavelmente não é a mesma, eu não me lembro, mas são diversos cargos, então caiu agora pedindo o MMC entre 36, 48 e 90. O MMC nós vamos dividir por 2, já que todos são pares, dá 18, 24 e 45.
por 2 novamente dá 9, 12, 45, por 2 novamente dá 9, 6 e 45, por 2 novamente dá 9, 3 e 45, por 3 dá 3, 1 e 15, por 3 dá 1, 1 e 5, por 5 dá 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui dá 4 também. Então, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 3 dá 144. 144 vezes 5 vai dar 20. 22 e 2, 720. Gabarito letra B. Como eu tinha falado, né, questão de o ônibus partindo, o trem, a gente resolve por MMC. Né? Aqui ele está dizendo, o ônibus parte do terminal rodoviário a cada 10 minutos e a lotação parte desse mesmo terminal a cada 15 minutos. Suponha que o ônibus e a lotação partiram às 15 horas, qual o horário que voltarão a fazer novamente? Então, MMC entre 10 e 15. O MMC entre 10 e 15, eu vou calcular fazendo a fatoração em fatores primos. Então, calculei o MMC. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, eles vão sair de 30 em 30 minutos, o ônibus e a lotação saem juntos. Se eles saíram às 15 horas, a próxima vez que os dois vão sair juntos é às 15 horas e 30 minutos. Certo? Mais um problema, o número de pessoas cadastradas para atendimento no consultório odontológico corresponde ao número que expressa o MMC entre 15 e 18. Na verdade, ele não quis pedir para você calcular o MMC entre 15 e 18, e aí inventou um probleminha, mas é só calcular o MMC. Então, por 2 dá 15 e dá 9, por 3 dá 5 e dá 3, por 3 dá 5 e dá 1, por 5 dá 1 e dá 1. Então, 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90. Então, MMC entre 15 e 18 é 90, gabarito letra E. Questão um pouco mais antiga, de 2015, mas interessante. Um secretário resolve organizar os formulários de cliente em pastas de tal forma que cada pasta contenha o mesmo número de formulário. Ao executar a tarefa, percebe que poderia fazê-la colocando 6, 8 ou 15 formulários em cada pasta, pois assim não sobraria nenhum formulário fora da pasta. Nessas condições, a menor quantidade de formulários a organizar é, então, ele quer saber entre 6, 8 e 15 qual é o MDC, o MMC entre esses dois números, de forma que ele consiga saber qual a quantidade de formulários. Então, 6, 8 e 15, vou calcular o MMC. 2, 3, 4 e 15, continuo com 2. 3, 2 e 15, continuo com 2. 3, 1 e 15. 3, 1, 1 e 5. E o 5, 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 8, 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, ele tinha 120 formulários. Questão da Prefeitura de Imbé. Em uma pequena cidade do interior, o caminhão que traz mercadorias para o supermercado passa a cada 6 dias, o que traz para a farmácia 8 dias e o que traz para a padaria 16 dias. Então, se os 3 caminhões passaram no mesmo dia, após quantos dias passarão nessa cidade junto novamente? Então, MMC neles. Né? Todos são pares. Agora, o 3 não é mais par, mas eu continuo podendo dividir.
os outros números. E, por fim, o 3. Então, a multiplicação dá 16 vezes 3, dá 48. Daqui a 48 dias, o caminhão vai passar junto. Para terminar, a questão que nós também já fizemos, né? Mas caiu esse ano na Fundação, ali no EC, né? Fundação Municipal de Saúde de Canoas. Aqui não é C, é um S. Ele quer a razão entre o MMC e o MDC de 70 e 120. 70 e 120, nós vamos dividir por 2, vai dar 35 e vai dar 60. Nós vamos guardar isso aqui para o MDC e vamos continuar dividindo por 2, que vai dar 35 e vai dar 30, por 2, 35 e 15, por 3, 35 e 5, por 5, e eu vou guardar, vai dar 7 e 1, e aqui 7, 1 e 1. Então, a razão entre o MMC e o MDC vai dar o que sobrou, né? Aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 7 vezes 12 dá 84. Certo? Tranquilo? Então essas aí foram as questões de MMC e MDC da Fundatec. Aí eu consegui garimpar aí nos últimos anos das provas da Fundatec. Certo? Se ficou em alguma dúvida, entre em contato, né, tanto pelo nosso Instagram, @oficina das exatas _RS, ou no nosso canal do YouTube, Oficina das Exatas, certo? Estamos aí para ajudá-los nessa caminhada. Então, até o próximo vídeo.